Com popularidade batendo recordes negativos, que nem a troca de marqueteiro consegue dar jeito, o governo Lula começa a flertar com medidas heterodoxas de intervenção na economia. O próprio ministro da Casa Civil, Rui Costa, num ato falho, disse recentemente que o governo iria buscar um conjunto de intervenções para baratear o preço dos alimentos. Depois ele trocou a palavra intervenção por medidas, tentando atenuar a conexão negativa associada a intervencionismos. E que soluções são essas que a cartilha petista sugere para reverter o colapso na popularidade do presidente Lula? Ora, são as mesmas que os esquerdistas sempre trompeteiam cada vez que uma crise inflacionária desponta ou quando são confrontados com a necessidade de agir de forma responsável e equilibrada na administração do dinheiro público. Uma dessas medidas heterodoxas favoritas do petismo é a taxação das exportações do agronegócio, como suposta forma de forçar uma redução no preço dos alimentos no mercado interno. Tem até um projeto de lei da bancada do PT de 2022 que impõe a taxação das exportações, mas que não avançou no Congresso. E o assunto veio à tona novamente nesta semana. De novo, em vez de fazer ajuste fiscal e cortar despesas, a visão esfomeada petista só pensa em aumentar a arrecadação. Como se fosse possível tirar por decreto 200 litros de leite por dia de uma vaca leiteira. Pois bem, a taxação das exportações de alimentos é uma ferramenta amplamente testada e fracassada na história econômica. O exemplo emblemático e mais recente está na Argentina, nossa vizinha. O período kirchnerista, a partir de 2003, envolveu exatamente isso: um controle artificial do câmbio e a taxação das exportações agropecuárias. Taxas e cotas foram aplicadas aos pecuaristas, por exemplo, visando fazer sobrar carne no mercado doméstico. Uma conversa que até já foi repetida por Lula aqui no Brasil. O efeito todos já conhecem. Num primeiro momento, os preços da carne argentina diminuíram devido ao aumento imediato da oferta no mercado doméstico. Passados alguns meses, com o desestímulo à produção, os preços dispararam e pressionaram a inflação com mais força ainda. Um estudo da Bolsa de Comércio de Rosário mostra que essas intervenções só aprofundaram o fosso que separa o desenvolvimento da agropecuária no país vizinho em relação ao Brasil. Os pesquisadores argentinos escreveram um artigo com um interessante título: Por que a agricultura argentina não cresce no ritmo da brasileira? Desde 97, a Argentina duplicou a produção de grãos. O Brasil, contudo, quadruplicou as colheitas no mesmo período. No início da década de 90, as colheitas da Argentina representavam 65% da produção brasileira. Em 2022, tinham recuado para apenas 22%. O fator mais determinante para o atraso argentino na era esquerdista estaria justamente na insistente política de controle de câmbio e restrição às exportações de alimentos por meio de cotas e taxas. Não é preciso ser um gênio para perceber que esse confisco, que na Argentina passa de 30%, acaba desestimulando a produção. Para que o pecuarista vai investir na ampliação do rebanho se depois ele não pode exportar, não pode faturar em dólares, ficando limitado à demanda interna? Como disse a Gazeta, a consultora Lígia Pimentel, da Agrifato, o controle estatal sobre a produção de carne na Argentina é exemplo clássico de uma política que deu muito errado. O consumo per capita caiu de 68 quilos para 41. O que aconteceu? Os produtores argentinos liquidaram o rebanho. Além do preço da carne ter subido e o consumo ter caído, houve uma quebra da indústria argentina. Menos gente empregada, menos recolhimento de impostos, menos investimentos. Pois é. Quem se sentiria estimulado a empenhar um monte de recursos em genética, sementes, adubos e maquinário para aumentar a produção de carne, soja, milho e trigo, num contexto em que o governo é que fica com quase todo o lucro? Controle de preços, taxações apenas espantam os investimentos. No Brasil, da época de José Sarney, o governo decidiu até laçar boi gordo no pasto, na marra, para tentar baixar o preço da carne. Foi um desastre, a situação fugiu totalmente do controle. Desde o Plano Real, o abandono dessas políticas heterodoxas e a adoção do tripé macroeconômico de câmbio flutuante, meta de inflação e meta fiscal ajudaram a recolocar o país nos eixos.
Sem intervencionismos e sobretaxas, a produção agropecuária brasileira se multiplicou e com agregação de valor. No Brasil, para cada 5 toneladas de milho exportadas, por exemplo, exporta-se 1 tonelada de carne. Na Argentina, a proporção ficou estagnada durante anos, em 1 tonelada de carne apenas para 40 toneladas de milho exportadas. O efeito negativo do confisco pelas taxações se espalha por todas as cadeias produtivas do agro. Enquanto no Brasil a frota de tratores cresceu quase 50% de 2006 a 2017, totalizando 1.230.000 unidades, na Argentina houve encolhimento de 20%, caiu de 244.000 tratores para 194.000. Veja o que disseram alguns economistas ouvidos pela Gazeta do Povo. O exemplo argentino é um clássico do que não se deve fazer, pois o país era no passado considerado rico, mas passou nas últimas décadas para um desenvolvimento econômico medíocre. Palavras dos pesquisadores José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho e Zenaide Rodrigues Ferreira, do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O economista no governo normalmente acha que o Estado é capaz de gerar investimento. Na verdade, quem gera investimento é o setor produtivo. Então, todo recurso que o Estado retira da economia, com a ideia de que vai fazer investimento, na verdade, ele está retirando o recurso produtivo que seria investido e que geraria emprego, enfatiza Vieira Filho. Sabe aquela história de que as exportações estão tirando o alimento da mesa dos brasileiros? Balela, o Brasil é o maior exportador mundial de carne, mas 65% da produção fica no mercado interno. Sobre o possível efeito das taxações nas exportações de carne, veja o que disse outro estudioso do setor, Fernando Henrique Iglesias. O impacto é de médio e longo prazo. O pecuarista fica desalentado com a atividade porque ele deixa de ganhar dinheiro quando você bloqueia as exportações. Ele começa a aumentar o descarte de matrizes, de fêmeas, e começa a reduzir o investimento no plantel. Com isso, no médio e longo prazo, você acaba gerando um gargalo de oferta, em que vai ter um menor ritmo de nascimento de bezerros e boi magro. Os preços acabam subindo. Bem didático e fácil de entender, não é? Pois é, até o Lula deve saber disso, mas a tentação dele e o perigo para nós brasileiros é que um governo assolado por péssimos índices de popularidade acabe no desespero lançando mão de um artifício desses para obter alívio em curtíssimo prazo. Se for em período eleitoral, seria um típico estelionato. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, teria até ameaçado abandonar o governo se a política de taxar as exportações agropecuárias for adotada. Isso faz lembrar o que disse o ministro da Agricultura do primeiro governo Lula a um interlocutor gaúcho que o elogiou pelo trabalho que vinha fazendo à frente da pasta lá em 2003. Vou te dizer só o seguinte, afirmou Roberto Rodrigues. Vocês sabem o que eu estou fazendo, mas vocês não têm ideia do que não estou deixando eles fazerem. Mais uma vez surgem movimentos contra a liberdade de expressão sob a narrativa de proteger a democracia. Na Gazeta do Povo, nós não recuamos diante da censura. O nosso compromisso é com a verdade. Contamos com vozes corajosas como Alexandre Garcia, Rodrigo Constantino, Cristina Gremel, J.R. Guzzo e muitos outros, trazendo análises que você não encontra na grande mídia. Quer ter acesso completo a um conteúdo que preza pela verdade? Então assine agora a Gazeta do Povo por apenas R$1 por mês nos 3 primeiros meses e descubra um outro nível de informação. Acesse gazetadopovo.com.br/oferta ou o QR Code que aparece na sua tela.